Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, chegando até você com um comentário das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus Missão. Você já conhece, estamos sempre aqui nos finais de semana trazendo edificação para a sua vida através da Palavra de Deus. Hoje vamos estar meditando na lição de número 5. Queremos convidar você, amigo, você irmão, você que é pastor, você que é professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, a ficar conosco, porque você vai ter lições maravilhosas. Na lição número 5, que vai falar sobre o reinado de Acasias. Amém? Fique conosco. Eu convido você para fazermos uma oração inicial, pedindo a graça e a direção do Senhor nesse programa de hoje. Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão por esse momento, por essa oportunidade, por esse programa que possa chegar ao lar de cada um, trazendo paz, trazendo edificação, trazendo exortação, consolo, fortalecimento na vida espiritual, conjugal, familiar de cada um daqueles que estão ligados no canal 7.1 na Cairós. Abençoa os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallach, toda a equipe. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, como disse aos irmãos e amigos, a lição de hoje vai falar sobre o reinado de Acasias. Você sabe que estamos tratando sobre os reis de Israel, tirando lições preciosas, como Deus agiu através da vida deles e na vida deles, também sobre os profetas que foram usados por Deus no período de cada um desses reis. E nesse momento o rei Acasias, o profeta Elias estava ali como homem de Deus para falar àquela nação. O texto áureo, você pode acompanhar conosco, ele está no Salmo de número 7, que diz, versículo 9, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. E a verdade prática nos diz, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar na sua Bíblia ou mesmo na tela, ela está no segundo livro dos Reis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 8 e do 13 ao 17. Pode abrir sua Bíblia, nós vamos estar fazendo a leitura e você acompanha para ter o melhor entendimento da palavra de Deus. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes, ide perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse, que há que voltartes? E eles lhe disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50,
Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Até aqui temos lido a palavra do Senhor. E você sabe que esse texto tem muitas lições para nós. E para começar esse comentário tão especial sobre o reinado de Acasias, eu quero desde já passar aqui a palavra ao pastor Elias Gomes. Pastor Elias, temos tantas lições nesse texto sagrado que o tempo certamente não nos permite aprofundar. Mas um homem que teve um reinado tão curto, diz a Bíblia que ele reinou apenas por 2 anos sobre Israel, portanto o reino do norte, a gente pode perceber que o reino dele, a conduta dele não foi aprovada por Deus. Eu gostaria que o senhor discorresse a guisa de introdução aqui já no tópico primeiro, sobre esse comportamento de Acasias, quem foi Acasias. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre ele? Fique à vontade, pastor Elias. Ok, pastor Marcos, nós queremos cumprimentar a todos nesta oportunidade, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e falar da nossa alegria pela sua honrosa audiência aí conosco e da nossa satisfação aqui com o nosso pastor Marcos Melo, evangelista Wallach, que muito tem contribuído para o reino de Deus. E nós vemos aqui, pastor Marcos, que o reinado de Acasias foi marcado basicamente pela idolatria, pela apostasia e também pela infidelidade, entre outras, qualificações negativas. Nós vemos que quando se fala de Acasias aqui, está se falando do 6º rei do Reino do Norte. Eu quero evidenciar aqui nesta noite que se não todos os reis do Reino do Norte, a Bíblia identifica que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou saíram dos caminhos do Senhor, fizeram aquilo que não era do agrado da vontade de Deus, diferentemente de alguns, pelo menos alguns, do Reino do Sul, que fizeram a vontade do Senhor, que andaram no caminho do Senhor e fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então, ele foi o 6º rei do Reino do Norte, portanto, o rei de Israel. E quando se fala de Acasias, é bom evidenciar, os professores, os coordenadores evidenciarem na sua sala que há um outro rei Acasias, também, que é do Reino do Sul, portanto, de Judá. Está relatado lá em 2 Reis, capítulo de número 8, e aquele Acasias lá, inclusive, é chamado de Jeoacás, é chamado de Azarias, lá no 2º livro das Crônicas. Não é dele que está se tratando, nós estamos tratando de Acasias, que é evidenciado somente aqui no último capítulo de número 22 de 1 Reis, e também no 1º capítulo de 2 Reis, mais propriamente. Nós vemos aqui que ele servia um Deus. O texto nos diz aqui no 1 Reis capítulo 22, 1 Reis capítulo 22, que depois que ele começou a reinar em Samaria, versículo de número 53, Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no versículo de número 54, a palavra de Deus nos diz assim: e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor. Então, dentre os vários comportamentos absolutamente fora dos preceitos
da palavra do Senhor, da vontade de Deus, foi ter adorado, foi ter se encurvado a Baal. Quem era Baal? Baal-zebub, como é chamado aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 1, e também se faz referência a esta mesma entidade, só que com uma terminologia diferente, em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, quando Jesus é acusado de expulsar demônios por Baal-zebub. Se trata da mesma figura, porém com uma outra terminologia, por se tratar de um outro contexto, de um outro povo. Mas, enfim, esse Deus que é considerado o Deus das moscas, ele era um Deus de Ecrom, era um Deus pagão, é um Deus que tinha olhos, mas não via, tinha boca, mas não falava. Enfim, diante de um episódio que acontecera com Acasias, que a Bíblia diz no primeiro capítulo do segundo livro dos Reis, que ele caiu de um quarto alto e por isso ele se feriu, ele foi acometido de enfermidade imediatamente, gravemente, e utilizou-se de Baal, deus de Ecrom, que era uma das 5 principais cidades de toda a região da Filístia. Ele usou-se de Baal como que uma alternativa para solucionar o seu problema, para uma fonte de consulta, saber o que aconteceria com ele diante deste mal. E isso muito indignou ao Senhor, porque uma das máximas da palavra de Deus é que nós não devemos ter um outro Deus fora do Senhor. Não é nem que nós tenhamos ou podemos ter um Deus inferior. Nós não devemos ter um outro Deus, porque Deus, ele é o Deus da exclusividade. E é por esta razão, quando Deus usa o profeta Elias para interceptar o caminho dos mensageiros que estavam caminhando rumo a Ecrom para consultar Baal-zebub, o Senhor usa o profeta Elias com uma pergunta, uma interrogação que muito mexeu com eles. Porventura, não há Deus em Israel para que tu vá consultar Baal-zebub? Então, isso muito indignou o Senhor, porque Acasias, ele usa-se dessa linha como que uma alternativa. Ele sai do princípio e começa a trilhar pela conveniência, né? Ele deixa de lado, ele vai trilhar por aquele caminho, diz, não, vamos por aqui que vai dar certo. E não se preocupa em fazer o que é certo. Isso é muito preocupante. O apóstolo Paulo até nos fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, ele nos exorta a fazer o que é certo, a fazer o que é bem, independentemente se nós sejamos reprovados ou aprovados. Inclusive, fazer o que é bem, fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, não para ser aprovado, mas fazer o que é certo, embora sejamos reprovados. Então, nós devemos observar isso, que nós temos um Deus. Ainda hoje, nós vemos pessoas que tomam atitudes assim, absolutamente errôneas, né, pastor Marcos? Quando houve notícia diante de uma enfermidade, diante de um problema, ela diz, acolá tem um benzedor, acolá tem um feiticeiro, acolá tem alguém assim, e a pessoa cai nesses contos, cai nessas ilusões. E aí a pessoa vai movido por aquela ideia, independentemente se é certo ou errado, mas é que vai dar certo, eu vou ser curado. E não é isso que nós devemos atentar. Saul, que foi o primeiro rei de Israel enquanto nação unida, nós vemos que ele estava com um problema e ele queria resolver. Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 28, versículo de número 6, quando ele clamou ao Senhor e Deus não lhe respondeu, ele disse, então vamos recorrer à feitiçaria, vamos recorrer a uma feiticeira, porque ela vai solucionar o nosso problema, ela vai nos dar a direção, o apontamento do qual nós necessitamos. E aí nós todos sabemos dos resultados que Saul teve. Então nós devemos tomar muito cuidado para não trilhar por esse caminho aparentemente fácil. Porém, as consequências são nefastas, são devastadoras, ok? Então se fala de um rei que teve um reinado curto e teve um reinado marcado pela idolatria, pela apostasia e pela infidelidade, porque na medida que ele deixou de reconhecer
a presença de Deus, a existência do Deus de Israel, ignorando e primando ou migrando para Baal-zebub, ele estava sendo infiel ao Senhor. Amém, pastor Elias. Evangelista Wallach, nós temos um outro tema aqui, além desse tema que o pastor Elias falou, que foi essa escolha deliberada do rei Acasias em buscar um outro Deus, um Deus falso. Também tem um tema aqui que a nossa lição está falando, que Acasias ele segue os passos dos seus pais, né? O senhor pode nos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, né? Perfeito, pastor Marcos, pastor Elias Gomes, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem, aos amigos do Evangelho também, aos nossos colaboradores, coordenadores das escolas bíblicas e alunos. É um tema muito interessante e é necessário para que a gente entre logo nesse segundo tópico, para a gente contextualizar alguns conceitos básicos que já aprendemos durante as lições. Nós estamos tratando aqui de uma situação, pastor Elias, de sincretismo religioso, que nós conseguimos definir bem na lição passada. Você consegue perceber e compreender através do próprio nome do rei Acasias, como o pastor Elias já bem mencionou aqui, que parece, inclusive, foneticamente com o rei do sul, e se tratando de pessoas diversas, pessoas diferentes, em que esse rei aqui significa Yahvé prende. Aí você vê a percepção do sincretismo. Inclusive, os nomes que eram dados para os filhos eram semelhantes entre o reino do norte e o reino do sul, aqueles que temiam a Deus e aqueles que não temiam ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Tá, nós temos aqui que Acasias segue os passos de seus pais. Eu gostaria de começar pelo fim. Eu gostaria de começar citando um provérbio. Provérbio 13:20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Aí você começa a interpretar de forma contrária. E aquele que não anda com o sábio, como poderá ser sábio? Aí nós aprofundamos mais ainda a pergunta. E aquele que é criado por não sábio? Aquele que nasce em uma família idólatra, não sábia. E nós percebemos aqui, já partindo para uma aplicação prática da nossa sociedade, que nós estamos nos deparando aqui com a situação de Acabe e Jezabel, e nós podemos extrair da historicidade do texto que eram pais extremamente concentradores, eram pais controladores, eram pais restritivos, e vai ocasionar no quê? Em filhos depressivos, autodestrutivos, com pesadelos, com sintomas psicossomáticos. Era a situação que Acasias vivenciava, desobedecendo inclusive a lei mosaica. E nós temos aqui, pastor Marcos, eu gosto muito de tratar aqui sobre o sacerdócio levítico, etc., porque era a lei que o povo acompanhava, era o que o povo naquela época obedecia. E, emendando aqui, pegando o gancho no que o pastor Elias falou, eles fizeram, e Acasias faz, o que era proibido. E o que era proibido? A busca do benzedeiro, a busca do oráculo, a busca do adivinhador, que era totalmente condenado aos olhos do Senhor. Isso está em Levítico 19:31. E só para reforçar, como nós já tratamos aqui em lições anteriores, nós temos um Deus que nunca dividiu e nunca dividirá a sua glória com nenhum outro Deus. Isso está em Isaías 42, verso 8. Portanto, nós percebemos aqui, nesses conceitos introdutórios da nossa lição, que Acasias seguiu os caminhos de seus pais e, portanto, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Amém, amém. Muito interessante. A gente percebe o porquê o reinado de Acasias foi tão curto, né? Se aquele reinado, evangelista Wallach, fosse mais longo, meu Deus, as consequências seriam nefastas ainda mais para toda Israel. E esse tema que o senhor levantou aí, que é o tema da criação dos filhos, né? Ele é muito importante. A gente percebe que muitos problemas, o senhor na sua área ou na minha área também secular, a gente lida muito com situações que a gente percebe que são consequências, pastor Elias, de um lar realmente complicado, desajustado, desestruturado. E aí o nosso comentarista ele deixa para nós aqui um versículo que é muito conhecido, um provérbio, que é Provérbio 22:6. Instrui, ensina o menino ou a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. Eu sempre digo que o filho tem que ser direcionado pelos pais e não o contrário. Marcos, me
permita só um comentário. Pois não. Nós estamos tratando de uma pessoa que ele nasceu dentro de um palácio. Nós não estamos tratando de uma falta de educação, mas talvez nós estejamos tratando de uma má educação, de uma educação religiosa não direcionada. Então, nesse aspecto, a gente não analisa aqui, pastor Marcos, pastor Elias, a questão de classe social. Não se trata disso. Nós estamos tratando de uma figura criada num contexto de realeza, numa corte real, em palacetes, em palácios. Então, verificamos que isso não se trata de uma questão de dinheiro, de riqueza, de poder, de autoridade. Tinha verdade, tudo. Né? Tinha tudo e poderia. Faltou para ele o principal, que foi a educação cristã, ou seja, para nós hoje a educação cristã, que foi ensinar ele o temor do Senhor, né, pastor Elias? E tem muitos pais que são isso, dão carros, dão uma faculdade excelente, presentes maravilhosos, mas não dão o principal, que é ensinar o caminho do Senhor. E quantas pessoas nós conhecemos, né, evangelista Walico, que hoje são pessoas ricas, pessoas prósperas, materialmente falando, mas os filhos hoje estão nas drogas, os filhos hoje estão no crime, etc. Porque a gente não tem que cercar os filhos apenas de bens. É muito bom presentear os filhos, mas mais do que isso, o maior presente é mostrar o caminho da retidão, o caminho do Senhor, de servir a Deus. E a Bíblia diz, quando ele crescer, quando ele compreende realmente que Jesus é o caminho, quando ele realmente se converte, ele não se desviará dele quando ele envelhecer. Esse é um tema muito interessante que está aqui dentro dessa lição que os professores lá da Escola Bíblica Dominical podem explorar bastante e podem fazer uma pergunta para os seus alunos. O que significa fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Vejam que o texto bíblico fala que ele fez o que era mal, né, pastor Elias, aos olhos do Senhor. Quem sabe aos olhos daquela sociedade, quem sabe aos olhos de muita gente que estava no palácio, aquilo era muito bom. Mas aos olhos do Senhor, não. O que importa para nós é aquilo que é bom aos olhos do Senhor e não aos olhos da sociedade. Porque nem sempre a sociedade vai estar fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Então fica desde já essa dica especial. O Tiago já nos chamou a atenção ali que o nosso tempo do primeiro bloco está esgotando, pastor Elias, mas já nós vamos para o intervalo e vamos retornar falando um pouco mais sobre o reinado de Acasias. E o pastor Elias vai estar iniciando falando um pouquinho sobre essa conduta, essa postura do profeta Elias diante daquela decisão, daquela escolha do rei em consultar a um Deus falso, a um Deus estranho.